não tem no YouTube vídeos explicando questões do Colégio Farroupilha de Juí, certo? Colégio Militar, não tem, não tem. Outra coisa que não tem são questões do IFE. E como tem muitos alunos da nossa rede, pelo menos, que vão fazer o Colégio Militar e o Colégio do IFE, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pegando, eu baixei todas as provas do Farroupilha, desde 2011, quando começou lá, todas elas. E a gente já gravou quantas questões, mais ou menos? Umas 25, 30, acho. Eu acho, né? Nós estamos começando a gravar, nós vamos gravar todas elas. Todas as soluções do Colégio Militar de Juí. Já as que estão gravadas, já estão na plataforma ou não? Estão. Então, as que a gente já gravou, já está na plataforma. A mesma coisa, eu peguei as últimas 10 provas do IFE, tanto do Rio Grande do Sul como de Santa Catarina, tá? Porque a de Santa Catarina é bem mais difícil, é uma prova bem mais difícil, comparativamente com o Rio Grande do Sul, e essas também que a gente está gravando. E elas estão entrando por conteúdo, tá? Então, por exemplo, assim, o aluno nosso quer saber como é que cai a relação trigonométrica, triângulo retângulo no Colégio Militar. Está lá, gravadas as questões, tá bom? Bom, gente, vamos começar a conversar sobre uma coisa bem interessante, pelo menos eu sempre achei muito bacana isso aqui, que é essa situação aqui, ó. Por exemplo, se eu tenho um quadrado aqui, ó, um quadrado de lado A, um quadrado de lado A. Quanto é que daria a área desse quadrado? Dá no segundo, dá ao quadrado, né? Eu costumo dizer, a área do quadrado tem quadrado trepado lá em cima. Então, a área do quadrado ao quadrado. Ao quadrado. Muito bem. Agora, se eu pegar esse quadrado e aumentar aqui um pedaço B, por exemplo. Eu vou aumentar aqui um pedaço B. Então, se eu aumentar um pedaço B ali, e se eu aumentar um pedaço B aqui, ó, o mesmo pedaço B aqui, e nós fecharmos aqui, toma, fecha direito, cara, isso é segunda-feira, né? E nós fecharmos aqui, este quadrado agora, este novo quadrado aqui, ele terá lado A mais B. Sim ou não? Você tem lado A mais B. E qual é a área desse novo quadrado aí? Ao quadrado, 2AB mais B ao quadrado. Só usando o mesmo raciocínio. Isso já foi adiante. Isso é excelente, já foi adiante. Usando o mesmo raciocínio, A mais B, a área disso aqui daria então A mais B ao quadrado. Sim ou não? A mais B ao quadrado. Agora nós vamos ver de onde surge isso. Então olha bem, se aqui é A ao quadrado, aqui eu tenho A e aqui eu tenho B, então é claro que essa área aqui vale AB. E é claro que esta área aqui também vale AB. E é claro que esta área aqui, ó, esta área aqui vale quanto? Só esse quadradinho aqui. Esse quadradinho aqui vale B ao quadrado. B ao quadrado. Então isso quer dizer o quê? Ó? Que se este quadradão aqui, maior, que tem lado A mais B, se a área... Desculpa, eu não estava enxergando direitinho ali, né? Não, eu estou trabalhando o senhor ali. Como? Quando o senhor vira para alto, ele atrapalhando você sentar para cá. Ah, não. Obrigado, então. Não, eu tentei tomar cuidado de todo mundo enxergar, só eu fiquei na dúvida daquela cadeira ali mesmo. Então, ali meio, se este quadrado maior aqui, tem área A mais B ao quadrado, e ele também tem esta área aqui, ó, também tem esta área pintada aqui dentro, então nós podemos dizer que esta área do quadrado maior pode ser dada pela soma de todas essas áreas, que é a mesma coisa. Então isso aqui vai nos dar o quê? A ao quadrado mais AB com AB vai dar 2AB, e mais B ao quadrado. Então isto aqui, ó, esta aqui é a principal regra, vamos chamar assim, não gosto muito dessa palavra, mas... Produto notável. Oi? Do produto notável. É a principal observação de produto notável, a que o nosso aluno mais vai ocupar pelo resto da vida, depois que ele tiver contato com isso aqui lá no nono ano.
Mas eu acho isso muito difícil para mim. Não, a gente pode até ensinar, mas eu sei, eu tenho eu não sei se porque eu não aprendi assim no ensino médio, mas eu tenho uma restrição de mostrar isso para mim. Não, tudo bem. Se é falta, não, eu estou me colocando aqui como, né, como errado, entre aspas, mas eu ainda vou naquele tradicional de mostrar lá a multiplicar pelo outro. Mas eu particularmente, no material, gente, não sei, alguém começou a gravar o módulo 2 aqui ou não? Sim. No material eu coloquei, tá? Aí fica como opção para vocês colocarem ou não. Inclusive, se vocês quiserem que eu inclua alunos, vamos começar aqui, os alunos não deu os alunos ainda, não sei, né, aqui marcado no agendamento, mas se vocês quiserem que eu trabalhe com vocês no aluno, trabalho. Sim, trabalho. Eu acho isso aqui muito bacana. Depois a gente tem a simplificação das expressões numéricas, fatoração, é muito relevante isso. O aluno tem dificuldade de enxergar o processo ao contrário, que tira a raiz do A, a raiz do B. Exatamente. Porque eles não têm uma visão. O senhor vai explicar a de menos também? Eu coloquei no material de menos, quer que eu explique a de menos também? Rapidinho, vamos fazer de menos, sim. Não, mas é só tirar, né? No lugar de você vir para cá, tu tira lá. Não tira. Só vai ter um detalhe importante. Se você quiser, eu posso trabalhar. Não precisa. Vai ter um detalhe importante, ó. No momento que eu tirar aqui, então vai ficar tudo igual ao começo. Ao quadrado, só que eu estou tirando. Sim. Eu estou tirando, então eu vou tirar menos 2AB. Eu vou tirar. Sim. Só que tem um detalhe. Quando eu tirar este pedaço aqui, tira duas vezes. E depois, quando eu tirar este pedaço, eu vou tirar 2 vezes o pedacinho. Por isso que eu tenho que acrescentar de volta. Isso eu não sabia. Por isso tem que acrescentar de volta. Agora tá aqui. Tá, gente? Eu vou dizer uma coisa para vocês, ó. De repente o aluno até pode se perder no primeiro um pouco. Mas depois nos outros, cara, o ganho que dá de visão matemática, esse tipo de coisa é impressionante. Eu não sei. O ganho que dá vale a pena. Eu costumo dizer assim, ó, tem coisa que para explicar para o aluno tem que suar a camisa. Só que aquele suor ali vai permanecer o resto da vida, porque é ali que você fez. Folha colorida para fazer isso com elas. Isso aí dá para recortar com cartolina, dá para recortar, dá para fazer o quadrado lá do A, dá para recortar isso aqui, os lados B, dá para recortar, e o aluno montar. Inclusive isso eu recomendo lá, os materiais de parênteses, claro. Esta aqui eu quero chamar bastante atenção, tá? Esta aqui, ó. Essa aqui, por exemplo, que seria, x ao quadrado menos y ao quadrado. Que relação é essa aí dos produtos notáveis? Que relação é essa? Diferença de termos quadráticos. Diferença de termos quadráticos. Essa relação é dada pelo quê? Essa relação seria x mais y que multiplica x menos y, olha assim. X mais y que multiplica x menos y. Então essa aqui é a diferença, ela tem na verdade 2 nomes, né? Ela é chamada de diferença de termos quadráticos e ela também é chamada de produto de uma diferença. São os 2 nomes que você vai tirar isso aqui em matemática. Diferença de termos quadráticos e produto de uma diferença. Esta aqui, gente, é associada com aquela outra que nós vimos ali, b ao quadrado menos 2ab, aquelas ali são as que o aluno mais precisa levar para o resto da vida. Tá? Se ele for fazer prova no colégio militar, se ele for fazer prova no IFE, oi? E é o que a gente trabalha, né? E é o que vocês trabalham, é o fundamental. É que tem várias outras ali e tal, mas essas duas aqui é imprescindível que eles saibam. Essas duas aqui é imprescindível. Por exemplo, uma das aplicações interessantes que eu achei para essa questão aí, para essa situação. É aquela questão que eu coloquei no material de vocês, seria ali a terceira questão, essa aqui, ó. Essa aqui eu tirei do Colégio Militar do Rio de Janeiro, 579, 865 ao quadrado, menos
579, 863 ao quadrado. E sabe o que me chamou a atenção? Que eu comecei daí a olhar esse tipo de questão, como esse tipo de questão é bem repetitivo em provas de colégios militares. Essa questão aí, tá? Como é que a gente resolve essa questão aqui, gente? Como é que nós resolvemos? Então eu coloquei no material do aluno também, tem essa questão aí. Está aí no material de vocês e tem no material do aluno. Tu vai fazer aquilo ali, tu vai fazer. Vou fazer isso aqui, né? Menos o outro. Você imagina orientar o aluno que ele tem que levar isso aqui ao quadrado, depois tirar e levar isso aqui ao quadrado, pelo amor de Deus. Ele vai fazer a soma e multiplicar por 2, né? A soma é multiplicar por 2. Isso. Aqui, isso aqui nada mais é do que fazer a soma, aplicar isso aqui, ó. Aplicar isso aqui, né? Isso aqui nada mais é do que a diferença de dois quadráticos aqui, ó. De dois termos ao quadrado. Então, como é que eu resolvo diferença de dois termos ao quadrado? Eu resolvo pela solução normal. É a soma dos dois, ou seja, é este aqui mais este aqui, e eles sempre dão meio próximos esses dois. Por quê? Porque aqui daí é a diferença. Daí é esse aqui menos isso aqui. Então eu somo os dois, eu somo e multiplico pela diferença entre os dois. É só fazer isso para resolver esse tipo de questão. E aí depois, agora no próximo. Mas eu estava falando esse dia na escola, nós temos uma BNCC federal que foi feita. É aquilo ali que a gente ainda conta. Eu não sigo, eu sigo aquilo que é. Mas tu não tem coordenador. Tá, então olha bem, deixa eu só trazer para cá, agora depois você discute isso. Olha bem, depois você discute isso com o professor de ensino médio, só que a grande vantagem dessa conversa é vocês dois, porque por que eu deixei fluir? Vocês citaram aí, ó, função afim, Tales, função quadrática, semelhança de triângulos, e sabe por que lá o teu aluno você vai ter dificuldade, ou está tendo dificuldade? Todos esses 4 conteúdos estão no nono. Claro, sim. Aqui é que está o detalhe. A gente só Então, olha bem a importância dessa função quadrática, que a gente vai comentar hoje aqui também. A função afim não é no nono ano, mas eu coloquei no nono ano, e já coloquei no bloco 1. Já coloquei no bloco 1. Por quê? Oi? Não, no nono ano a gente já tem que trabalhar o plano cartesiano. Não, o plano cartesiano começa as noções no 7º ano já. Não, mas a função afim, em termos de BNCC, em termos de BNCC, ela começa no 4º ano. Sim. Tá bom? Eu só coloquei, retomei toda ela ali por causa daquelas questões que eu coloquei no simulado. Aliás, um aviso para o simulado. Pessoal, os alunos que fizeram o simulado, que inclusive já fizeram no sistema, ou fizeram impresso? Sistema. Ah, no sistema, tá. Então, Dá para pessoal aqui não vai ser porque eu não fiquei sabendo, eu não sei se foi por erro meu, enfim. E aí quando eu entrei para fazer, não estava mais aberto. Ah, tá. Foi na sexta-feira, né? Daí na segunda-feira eu entrei para fazer e ainda não consegui. Mas aquilo é bom fazer. Mas você faz. Não, faz esse mesmo, dá para disponibilizar de novo, né? Eu vou liberar de novo, então. Disponibilizar de Tá, novo, você vai liberar para amanhã já? Agora já. pode ser? Tá, mas vai ficar perto quanto tempo? Posso deixar aberto essa semana? Pode ser? Pode, de manhã ou depois da manhã eu já faço. O que foi feito com os alunos foi interessante, porque era formulário, lá eles se empolgavam, vibravam. Os meus aqui na área, professor, parabéns pela. Aquilo foi bem legal. As minhas alunas, ali teve a primeira questão, não foi fidedigna no resultado, porque a primeira questão ela acabei orientando, não dei a resposta. Aí tem uma que meus alunos conseguiram fazer porque não aparecia no data show a resposta, daí eles fizeram errado. Quando você falou não apareceu, eu já te dou a palavra. Eu já vi o B fazer assim. Nós já mudamos. Para o próximo vai mudar, inclusive, a visualização. O formulário a gente colocou pelo formulário ali, eu abri, aí tá, para eles terem tempo, eu abria o formulário já, o professor Fernando explicava, abria o formulário, né, a questão eles já liam direto no Google Forms. Mas foi muito bom, eu já tinha dado aquele conteúdo ali, e elas revisaram, e foi. Ana, tinha uma competição de outro lado, tá? Tinha Muito legal. Você sabe que aqui Cruz Alta está sendo a última cidade que a gente
está passando, né? Já passamos em todas as outras. Em todos os lugares o pessoal gostou daquele sistema ali. Em todos os lugares, o pessoal achou bem. Então, se vocês, caso vocês queiram, a gente vai fazer aí, a nossa meta é fazer no segundo semestre, de repente, umas 3 vezes aquilo ali. Fazer Umas as 3 vezes. férias, né? Antes das férias? Já não dá, porque as férias começam sábado, sexta agora, né? Não tem nem como avisar no secretariado. Mas podemos combinar o seguinte, às vezes. Faça mais antes da prova que vai ter no SAEB ali, o SAERS, enfim, tem bastante, né? Não, na nossa programação hoje teria mais 3 vezes aquela atividade ali, antes da prova. Mais 3 vezes. Inclusive uma delas são todas as questões baseadas de sexto a nono ano, tipo máximo divisor comum, as questões famosas, mínimo múltiplo comum, números primos, o que tem jeito de número primo é uma coisa impressionante. Então o primeiro, a gente já está mais ou menos organizado para fazer em cima dos conteúdos todos de sexto ao oitavo ano que caem na prova no final do ano. Tem que revisar tudo, né? Tem que revisar tudo. Perfeito. Então é uma forma que a gente encontrou também de auxiliar vocês, né? Ajudou bastante. De dar uma empolgada um pouco nos alunos, que vale a pena eles estudarem os conteúdos e ajudar a revisar aí muita coisa, porque o professor do nono ano, cara, é um herói. O professor do nono ano são 38 escritores normais para a prova. Agora é a VUNESP tem mais 10 habilidades específicas que eles cobram. A VUNESP vai cobrar aquilo que os 38 escritores não cobravam até agora no SAEB, que é parte ali de triângulo retângulo em diante, aquilo ali não caía na prova do SAEB, agora cai tudo, né? Porque a VUNESP, os caras mudaram, eles cobram tudo. Ah, mas como é que tu sabe disso, Tom? É só olhar a prova do SAEB de São Paulo e não nem Rio. Eu gostaria de pedir para vocês que no momento que vocês fossem resolver essas 2 questões que eu coloquei aí, as 2 questões do início, com os alunos, que vocês pedissem para eles tentar resolver essas questões sem escrever nada, sem pegar caneta e sem pegar papel, tá? Que lá no material, no lugar que eu coloquei essas 2 questões, já seria exatamente para colocar esse desafio aí para eles. Ah, mas não adianta você perder tempo. Tudo bem. Perder tempo não é porque no momento que eles começarem a ler e tentar fazer, já começaram a ligar neurônio. Então, perder tempo já não foi mais. Agora, pode ter certeza que você terá em qualquer turma alunos que vão conseguir resolver essas 2 questões de cabeça, tá? Então eu vou dar para vocês agora aqui, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Me deem o resultado dessas 2 questões aí, eu vou começar com a primeira ali. Quanto é que daria a primeira, fazendo de cabeça? 2. De cabeça, 2, cuidado com esse 2. A resposta 2 é a tentadora. É a tentadora. Eu não falei 4. Eu não falei 2, professor. O senhor que me induziu a falar 2. Como é bom errar, né? Como é bom errar, né? O cara nunca mais erra depois. Claro, tá 2 em evidência dos 2 ali. Tá, gente, essa primeira aí vai dar 4. Vamos só fazer as observações aqui. Eu fui no 2 direto. Eu botei o 2 aqui e eu tava 2, né? Sim. Deixa eu ver risada. Não, ele não. Caiu o patinho. Por isso que eu digo, vai elaborar o material nosso ali, como está ali, para ver se isso aqui eu previ até um momento de colocar aquela questão dessa dentro do material. Sim. Que era exatamente previsto para dar ao aluno o desafio de fazer de cabeça. Olha aqui, ó. 2x menos 10, que multiplica 2x mais 10. Vai ter um aluno fazendo curva. Sobre x ao quadrado, não tem parênteses aqui, x ao quadrado menos 25. Gente, olha em meio. O aluno que está estudando, ele de repente vai ver isso aqui como produto de uma diferença, que também pode ser. Aqui também pode ser produto de uma diferença. Mas se ele tomar esse rumo, vai dar uma trabalheira.
Vai dar uma trabalheira que é uma coisa impressionante, né? Até porque ele vai começar a desdobrar também aqui embaixo e vai ser um tedel. E quando ele só tomar isso aqui como um produto, ele vai ter que colocar fatoração em vários termos em cima, vai ser um tedel para ele fazer isso. Então por isso que é importante chamar atenção a respeito ao quê? Se aqui eu tenho, na verdade aqui é uma diferença de termos quadráticos, porque x ao quadrado seria aqui 5 ao quadrado. Só que x ao quadrado menos 5 ao quadrado nada mais é do que o quê? X ao quadrado. Quadrado da diferença. O produto de uma diferença. Não é? Aqui nada mais é do que x menos 5 que multiplica x mais 5. E este 2 aqui em evidência aqui em cima, ele vai fazer o quê? Ele sai daqui. E este 10, com o 2 em evidência, ele vira 5. Este 2 em evidência, ele sai daqui. E aquele 10 vira 5 também. Então aqui eu terei o quê? X menos 5 e x mais 5, que é o mesmo x menos 5 e x mais 5 de baixo. Aí o aluno tem a tendência exatamente de responder 2. Ele esquece o 2 aqui do meio. Ele esquece o 2 aqui do meio. Então esse x menos 5 eu vou cortar aqui embaixo. Este x mais 5 eu vou cortar aqui embaixo. E na verdade vai sobrar 2 vezes 2, que é 4 a resposta ali. Essa é muito burro se eu esquece o 2. É muito burro. Só o pior é que os caras montarem esse erro, os caras fazerem isso, né? Esqueceu o 2 no meio, cara. Esqueceu o cérebro, tem a tendência de esquecer esse 2 no meio aqui, ó. Tá? Então essa questão é uma questão bem estratégica, uma questão bem importante, uma questão assim que quando o aluno vê isso, é um ganho matemático impressionante aí para o momento do aluno ali, tá bom? Gera uma discussão legal na sala. Gente. Gera uma discussão muito boa isso aqui. Essa outra questão aí, ó, simplifica a expressão. X ao quadrado menos 16 que multiplica x menos 4, essa aí de propósito eu nem coloquei as alternativas, porque é impressionante quando nós fizemos a faculdade de matemática, aquela cadeira chamada de cálculo diferencial integral, a gente pegava uma expressão desse tamanho, ficava uma expressão desse tamanho para chegar depois de uma resposta a 2. Né? É isso que os caras fazem, gente, em prova mais puxados, que é uma questão da VUNESP, tá? No curso público a nível de 9º ano. Eles colocaram esta questão aí, ó, essa questão aí na prova lá. E fácil fazer de cabeça também. Essa aí é questão de fazer de cabeça. Essa é mais fácil do que a outra de fazer de cabeça. Ouvi Essa aí é para lembrar cálculo diferencial integral. Aqui tem ao quadrado, aí quarta por menos aqui, sobra mais aqui fora. Se eu não esqueci de nada, acho que esqueci de alguma coisa. Esqueci o 2 antes, agora posso esquecer, sei lá. Sobrou um X ali, não sei. Então, quando a gente for resolver esse tipo de questão com o aluno, gente, é sempre importante antes de saírem fazer, dar uma freada. Se você primeiro pare um pouco, faça um levantamento. Porque a tendência do aluno é pegar e sair fazendo, né? Esse tipo de questão tem que dar uma parada e fazer um levantamento. Olhe para os termos. Olhe para os termos. Seu objetivo é simplificar. O que é simplificação? Você tem que ter termos que se repetem em cima e embaixo. Principalmente quando é tudo multiplicação. E dificilmente eles não colocam só multiplicação nesse tipo de questão aí. É sempre mesmo. Então é importante fazer um levantamento. Peraí. O que nós temos aí que dá para ser igualado? Né? Então esse x menos 4 e x mais 4 eu não tenho como simplificar. Os sinais são diferentes. Então esse x menos 4, se eu tenho x menos 4 em cima, eu tenho que pensar que eu tenho que conseguir um x menos 4 embaixo também.
E onde é que está essa criatura aqui? Se não está aqui, eu tenho que chegar ele lá. Tenho que chegar ele lá. E para que eu enxergue ele lá, isso aqui me daria o quê? Olha o negativo no meio. Né? Isso aqui vai dar o quê? Quadrado lá, quadrado aqui. Então isso aqui vai me dar x menos 4 ao quadrado. Só que daí o aluno chega ali e já põe x menos 4 ao quadrado. Daí ele vai começar, pode correr o risco de quando cortar aqui, esquecer de simplificar o expoente. Esquecer, se ele precisa de x menos 4, tem que chegar em x menos 4. Então, no lugar de escrever, tinha me colocado como compromisso falar lá embaixo, mas a gente já começou a falar, se nós temos aqui x ao quadrado menos 8x mais 16, aqui nós teríamos 4 ao quadrado, negativo lá. Então isso aqui seria x menos 4 ao quadrado, só que x menos 4 ao quadrado significa x menos 4 que multiplica x menos 4 aqui assim. Então, para que fazer isso? Porque aqui eu já estou enxergando aquele x menos 4 direto. Sem falar que eu estou levando o aluno num patamar maior. No lugar dele só enxergar isso aqui como x menos 4 elevado ao quadrado, ele também está treinando enxergar isso aqui como x menos 4 vezes x menos 4. Quando que eu recomendo falar em soma e produto? Só depois de dar toda a equação de Bhaskara. Toda ela. Tá? Por quê? Qual é a lógica, inclusive, depois de dar só as incompletas? Ali no material, eu coloco só as completas primeiro, se alguém começou a trabalhar, firmar as completas, termino as completas, pego as incompletas. Eu coloco lá já a observação, professor, procurar resolver as equações sempre por fatoração e não pela fórmula de Bhaskara. Por isso que eu já separo o propósito, porque o ganho é imenso. Mostrar para o aluno a vantagem de resolver questão de equação de segundo grau incompleta por fatoração. Porque tem muitas questões a nível de ensino médio, depois principalmente dentro da função quadrática, que para ele enxergar aquilo ali é muito mais importante ele enxergar pela fatoração do que tem que aplicar a Bhaskara lá para encontrar, mas não tem nem como, né? Nem como. Tá certo? O que está acontecendo agora aqui embaixo? Aqui embaixo nós temos um produto de uma diferença, não é? X menos 4 com x mais 4. Aonde é que está x menos 4 com x mais 4? Diferença de termos quadráticos. Diferença de dois termos quadráticos. Esses dois termos quadráticos, o que me dá no lugar disso aqui? Vai me dar x menos 4 multiplica x mais 4, sim ou não? Então isto aqui, ó, elimina isto e elimina isto. Aí a gente corre o risco de ouvir de um aluno, professor, eliminou tudo, então dá zero, né? Então dá zero. Gente, vamos explorar essa questão do dar zero. Por que não é zero? Por que não é zero? Você eliminou tudo. Por quê? O que me garante que não pode dar zero? Oi? Tem um que multiplica? O número dividido por ele mesmo é sabe, Aqui está o cerne da questão, gente. Está em cima de uma coisa chamada elemento neutro. O que é o elemento neutro da adição e subtração? É o zero. Por quê? Porque qualquer número mais zero, qualquer número menos zero, vai dar ele próprio. O início do raciocínio começa aqui. Agora, vamos pegar bem completo esse conceito inteiro, isso é muito importante. O que significa oposto? Que a gente já chega no que se falou, que é o certo da questão. Tá? O que é o oposto? Oposto da adição tem na multiplicação. Oposto da adição. Não tem na multiplicação o oposto, gente. Não tem, cuide com isso. Não, é inverso, né? É inverso. É o simétrico. Simétrico, mas o que é? O que é o oposto ou o simétrico? O que é ele? O que é? Qual é o conceito dele? Tá, tudo bem, isso é consequência do conceito. É que somados dá zero. Olha bem, gente, oposto ou simétrico é o número que pega o número colocado e leva-o ao elemento neutro. Ao elemento neutro. Se eu tenho menos 8, qual é o oposto dele?
mais 8. Por quê? Porque somados leva o elemento neutro. Qual é o oposto de 5? Menos 5. Por quê? Somado leva o elemento neutro. Qual é o oposto de menos 4 nonos? Mais 4 nonos. Por quê? Somado leva o elemento neutro. Qual é o oposto de menos raiz quinta de 6? Mais a raiz quinta de 6. Por quê? Porque somado leva o elemento neutro. Agora, o que é inverso? Inverso só existe na multiplicação e na divisão. Na multiplicação e na divisão existe o oposto? Não. Não. Só existe inverso. Por quê? O inverso significa o termo que leva o termo original para o elemento neutro. Então, por que o inverso de 5 é 1/5? Porque 5 vezes 1/5 dá 1. Como é que deu o elemento neutro da multiplicação? Vai ser 1. Sim. É o 0, a multiplicação é 1, né? Então, o elemento neutro da multiplicação é 1. O elemento neutro da adição e subtração, da multiplicação e divisão é 1. Isso, da soma e subtração é 0. É 0. Só que o nome é diferente, inclusive. Muda o elemento neutro porque muda o nome. Se fosse o mesmo nome, por isso que já é nome diferente. Tá? Então, na multiplicação e na divisão existe elemento neutro? Sim ou não? Na multiplicação e na divisão existe elemento neutro? Sim ou não, gente? Olha que essa pergunta é importante. Vou repetir a pergunta. Na multiplicação e na divisão existe elemento neutro? É 1. Sim ou não, gente? Sim. Sim, qual é o valor dele? 1. Agora, na multiplicação e na divisão, existe o oposto? Não. Existe só inverso. Ah, mas por quê, Tom? Por causa do conceito. Do conceito. Tá certo? Então, por que aqui é 1? Porque toda vez que eu tenho a parte de cima igual à parte de baixo, isso é a mesma coisa do que o raciocínio de multiplicar o número pelo seu inverso. Porque eu teria a mesma coisa em cima e embaixo. E se eu tenho a mesma coisa em cima e embaixo, eu vou cair no elemento neutro da multiplicação e da divisão, que é 1, que foi o que o Cipollini trouxe aqui de maneira perfeita. Mas aí, professor, o problema que a gente faz é esse cortar. Sim. Esse cortar, para nós, professores, é simples que vai dar 1, né? Mas para o aluno, tu está tirando ali, vai sobrar um 0 no lugar. Sim, sim. Então, para tu poder cortar o número, você tem que ter muito claro isso com o aluno. Qual é a palavra recomendada matematicamente falando? Simplificando, né? No lugar de cortar é simplificar. O que é simplificar? Sim, mas arriscar no sentido de simplificação. Porque toda simplificação na cabeça do aluno, você foi bem feito lá no 6º ano? Você foi bem feito? Lá nas frações equivalentes, ele nunca vai pensar em 0, ele vai pensar em 1, porque na simplificação você tem uma divisão. Né, por um correspondente que dá uma fração equivalente. Tá certo? Então isso aqui, e isso aqui, eu enxergo lá. Então lá eu simplifico com esses dois termos aqui embaixo, eu simplifiquei termos iguais em cima e iguais embaixo, não sobrou ninguém. É uma divisão e multiplicações, eu tenho o elemento neutro 1. Esta é a solução. Meu Deus, Rui, tu é testemunha, né? Isso aqui tem lugares, cidades que eu dei isso aqui em 5 minutos, não deu discussão nenhuma, que aqui o nível pega, né? E como é bom, cara, como é bom essas discussões. E qual é a diferença entre ponto de mínimo e mínimo? Porque às vezes as questões pedem só calcular o mínimo. Só o mínimo, não o ponto de mínimo. É que daí é só o x ou o x e o y do O ponto, o mínimo é só o x ou o y no vértice. É que assim, ó, o valor, é que quando tu trabalhar o valor mínimo, tu está pensando nos valores que a imagem, tu está pensando na imagem do y. Sim, Quando sim. você fala ponto de mínimo, ponto requer par ordenado, logo tem que ter o valor do x e do y. Agora, você tem que pensar em mínimo, tem o mínimo local e tem outros, dependendo da função, você vai ter 3. Como é que eu calculo só o mínimo? Só o mínimo? É. Eu usaria menos delta sobre 4A. Menos delta sobre 4A. Falou tudo.
Olha, em primeiro lugar, qual é a diferença? Tem que cuidar, porque às vezes o aluno faz confusão aqui, tá, gente? Qual é a diferença entre ponto de mínimo e ponto de máximo? Se existe um, não existe outro. Não tem como ter dois. Quais são os únicos dois lugares que eu posso falar em ponto de mínimo e ponto de máximo ao mesmo tempo? É em elipse, mas isso não vai se falar em nível nenhum no ano, tá certo? Então, ninguém. Ó, oi? Não, a gente consegue fazer. Não existe isso. Então, ninguém. Ou tem ponto de mínimo ou tem ponto de máximo. Agora, qual é a diferença entre ponto de mínimo e mínimo? Ponto, a palavra ponto em matemática, obrigatoriamente, palavra ponto, obrigatoriamente exige no mínimo 2 espaços. No mínimo, pode ter 3, pode ter 4, pode ter 5, pode ter quantos quiser, certo? Mas no mínimo 2. E sempre representado com letra maiúscula. Então não permito o aluno escrever lugar que indica ponto com letra minúscula. Você vai tirar um ponto lá na reta, lá do quadrante e escreve lá A minúsculo. Já chama a atenção lá, tá? Em matemática eu represento letra minúscula para funções. E eles colocam isso aí, inclusive, em provas oficiais, principalmente com a letra G. Os caras escrevem o G de X maiúsculo. Isso aqui é Não usa o X maiúsculo também. e quando usa o X maiúsculo também. Então, lembrem, ó, funções, obrigatoriamente, notação oficial, seria a mesma coisa que escrever em português um nome próprio com letra minúscula. É erro, tá? É padronização. Então, um ponto. E toda vez que eles pedirem ponto de mínimo ou ponto de máximo, eles estão falando no vértice, que não tem igual no meio. O ponto, isso aqui é o nome do ponto, isso aqui é a continuidade do ponto, não existe igual no meio aqui. Então, quando pedir ponto de mínimo ou ponto de máximo, eu estou falando no vértice. E o vértice eu calculo com menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. Quando eles pedem apenas o mínimo, eles querem saber só o quê? Ó? Então eu tenho, por exemplo, o vértice aqui. Ó. Aqui o nosso vértice, ele é ponto de mínimo. Por quê? Porque ele é o valor mais baixo da parada. Ele é o valor mais baixo. Então esse vértice aqui ele tem o x do vértice, que é menos b sobre 2a, né? E aqui embaixo nós temos o y no vértice, que é menos delta sobre 4a. Menos delta sobre 4a. Quando eles pedem ponto de mínimo, é os dois. Quando eles pedem só mínimo, é esse valor mais baixo aqui, ó, é o valor mais baixo da parada. Quando é mínimo, quando é só mínimo, e no material eu coloquei isso, tá? Eu coloquei que para calcular só o mínimo, é só menos delta sobre 4a. É errado colocar o negativo em cima da fração, mas eu recomendo já trabalhar ele em cima da fração, o aluno já pegar o delta e trocar de sinal. Não se recomenda, matematicamente falando é uma espécie de erro gráfico, caligráfico da matemática, colocar o sinal em cima ou embaixo. O sinal sempre tem que estar alinhado com a fração. Sempre. Isso é uma regra matemática. Mas por quê? Sabe por quê? Olha a explicação do porquê. Olha a explicação. Quem é o numerador e quem é o denominador dessa fração? Quem é o numerador? Por que 2/3? Porque o menos está ali em cima. Se eu tenho o negativo alinhado aqui, o numerador é o 2. Se eu tenho o negativo alinhado embaixo, gente. Então, aqui é importante, veja bem, deixa eu fechar bem essa fração. Nunca pensei. Não, mas às vezes o nosso aluno está resolvendo questões de frações lá, ó, e aí ele começa a trabalhar assim, ó, 2/3 sobre 5, e dá um igual aqui no meio, ó.
O igual aqui é assim, ele não sabe nunca quem é numerador e quem é denominador. Perfeito, professor. Então esse alinhamento, o igual me determina quem é numerador e quem é denominador. Olhe bem, ó, se o igual estiver alinhado com aquele traço, o numerador é 2. O numerador é 2. E o denominador é 3/5. Agora, se você alinhar esse traço aqui, o denominador passa a ser 5 e o numerador 2/3. Isso aí é definitivo para acertar uma questão. Então, tanto o sinal, seja mais ou menos, como o igual, o símbolo de igual, ele deverá estar alinhado com o traço principal. Com o traço principal. E se eu não tenho ele alinhado com o traço principal, eu não sei quem é um ou quem é outro. Vou ter que encher o saco. Ah não, mas isso exige, gente. Não. Vocês têm que orientar. Sim, Não, eu consegui encher o saco agora, né? E se eu tivesse, por exemplo, a fração 1 meio negativo sobre 5, e essa fração negativa? 1 meio sobre 5. Aí eu quero que o meio seja negativo. E a própria Então é negativo. E a própria fração negativa. Tá, e aqui também é negativo. Bom, o que vai acontecer? O que eu já recomendo que os alunos sentem aqui? E não tem mais nada depois. Não, eu quero escrever. Isso aí não seria um erro, né, professor? Não, isso aqui não. Não, até porque isso aqui pode ser resposta de uma subtração de frações ali em cima. Então, escrever ali em cima o negativo não precisa. Não. Aqui nesse caso não. O problema é você me colocar esse negativo, por exemplo, ali, ó. É isso que eu quero chamar a atenção. Tá, aqui. O que eu quero chamar a atenção aqui é isso. Em cima até pode ter como, olha bem, como cálculo intermediário. Porque se eu tivesse essa situação, o que eu já tenho que chamar a atenção para o aluno? Gente, eu tenho uma divisão. De número negativo com número positivo. Aqui vai dar o resultado negativo, sim ou não? Sim, com esse negativo, positivo, senão vai dar uma maior forogodó ali depois. Sim. Como cálculo intermediário e por organização, eu posso ter isso. Só que qual é o próximo passo daí? Entendeu? E se o próximo passo o cara me fizer dessa maneira aqui, ó, 1 meio sobre 5 com mais jogado lá, ferrou tudo. Aquele mais obrigatoriamente tem que estar alinhado aqui, ó, porque senão vai dar problema no resultado. É que normalmente a gente tende a fazer aquela fração ali, o traço maior, né? A fraçãozinha, mas o sinal ele vai ser mais norteador do que a própria. Mas olhem para os traços dos alunos de vocês lá, para ver se tem traço maior. Sabe por quê? Sabe por que ele não tem traço maior? Porque ele não sabe muitas vezes isso, ó, senão ele iria ter um traço maior. Perfeito. Ele não tem essa dúvida, aí é um detalhe. O dia que ele tiver essa dúvida, ou melhor ainda, esse conceito na cabeça, ele automaticamente vai separar o traço principal e alinhar com o sinal com o igual. Isso é questão apenas de informação que ele não tem. O que, Eliane? Não, porque eu já sei falar, faz o traço maior, já faz. Traz o traço maior. Mas E em prova a gente ainda bota em negrito. bem, só que daí sabe o que acontece às vezes? Ele traz um traço maior e aquele mais lá na frente está desalinhado com o traço maior. Aí vai dar o mesmo problema igual às vezes. Entende? Eu particularmente sempre recomendo, tá? Quando eu trabalhar sempre a fórmula de base é dessa maneira, tá? O delta aqui dentro. Tinha no ano, eu trabalhava assim, porque fica mais fácil no primeiro ano para ele. E nós, Demais. na nossa escola, quando eu entrei, 15 anos atrás, a minha professora lá que eu estava, a gente vai se apoiando nas professoras que estão mais tempo, né? Ela veio e me explicou assim, trabalha assim, né? Fez toda essa sua fala e desde ali eu nunca mais trabalhei. O delta aqui, esse dia o professor me pediu por que eu coloquei fórmula de base no 8º ano. Eu não coloquei fórmula de base no 8º ano. No 8º ano, dentro da parte de polinômios, valor numérico, eu coloco esse pedaço aqui, mas com valor numérico.
Até para o aluno começar. É que na BNCC do oitavo ano já vem a incompleta. Sim, vem completo. Já vem Mas, incompleta para trabalhar com fatoração. depois introduzir a fatoração e coisa. E essa expressão no oitavo ano é perfeita, porque ele já sabe fazer a nova aula. Sim. Então lá, mas só para esclarecer isso, lá eu não estou falando em máscara, tá, gente? Quem for pegar a questão lá do oitavo ano, lá vem a questão do ano médio, eu começo a preparar o cabeça do aluno com esse tipo de coisa para o nono ano. Tá? Até para ver um símbolo grego, que eles têm dificuldade, eles têm um símbolo grego, a letra grega. Então olha aqui, ó. Quais são as vantagens de eu trabalhar esse delta aqui? Porque no material eu coloquei as duas opções lá, porque não sou eu que vou me dar o direito de dizer assim, ó, tu tem que trabalhar com delta na raiz. Aí eu não tenho, dou esse direito. Tá? Mas lá eu chamei a atenção, eu coloquei essa fórmula, chamei a atenção para delta, tá? E depois eu coloquei a fórmula com delta. Eu recomendo na visão do aluno que se trabalhe dessa maneira. Por quê? Porque aqui eu já tenho as condições do delta. Se aqui dentro for maior que zero, for número positivo, vai ter valores na raiz. Então vai ter continuidade, vai dar as duas raízes. Se aqui for igual a zero é elemento neutro da distância da subtração. Não vai pesar e vai encontrar valor diferente. Então vai dar duas raízes iguais. Se aqui for menor que zero, morreu, acabou por aí. Outro detalhe importante já, quando ele for usar delta lá para calcular vértice, ele já vai saber que é isso. Ele já vai saber o valor do delta se colocar. Então aqui, gente, só queria reforçar assim, ó, quando forem trabalhar delta, equação de segundo grau, para o bem do aluno que vai prosseguir o estudo, para o bem do aluno, procurem trabalhar com delta aqui dentro. Tá? Quanto mais ele consolidar a visão dele de delta a nível de nono ano, mais ele vai facilitar a vida futura do estudantil dele. Até porque no nono ano você dá a função quadrática, você dá. Mas a nível de primeiro ano você dá muito mais aprofundado. E lá dentro desse delta aqui, um monte de coisas mais definitivo. Sim. Tá? Então aqui ficaria o meu pedido assim, encarecidamente pedindo, tá? Mas com a tua liberdade como profissional de fazer como você achar melhor no teu profissionalismo lá. Mas se for possível trabalhar com delta aqui dentro, o aluno só tem a ganhar com isso, tá bom? Então isso eu queria chamar a atenção ali e chamar a atenção também a respeito das uma das principais questões, uma das que mais tem caído, uma das que mais esclarece o conceito, eu vejo esse ganho aqui, ó, é que toda vez que aparecer em alguma questão de função quadrática, que eles derem o valor da raiz, obrigatoriamente, eu diria nível de até nono ano, não tem outra coisa para fazer. Eu vou escrever aqui como eu dizia, até para chamar a atenção e dar o impacto que eu precisava, sabe? Substitui. Qual é a função da raiz quando eles colocam no enunciado? É o aluno entender assim: a raiz é o termo que zera a função. A raiz é o termo que zera a função. Por isso eu tenho o direito de colocar esse termo no lugar do x, que é a letra oficial que representa uma raiz, e dizer: este termo vai dar isso igual a zero. Uma equação do segundo grau aí, ó, 2x ao quadrado menos interrogação x mais 60 igual a zero. E daí eles colocaram ali, ó, x' é igual a 6 e x duas linhas é igual a não sei. Então essa questão, na verdade, ela teria duas perguntas. E se o teu aluno pedir para ti o seguinte, ó, se o teu aluno pedir assim: professor, cai equação de segundo grau na prova do IF, pode responder bem assim, ó, pode responder bem assim: cai, e é sempre a questão mais fácil da prova.
O IF não cobra a questão da equação do segundo grau que não seja direto o cálculo. E normalmente eles pedem quantas raízes tem as alternativas, ou eles pedem a soma das duas raízes, que daí pode entrar com aquela regrinha de soma e produto, não precisa nem calcular as É que raízes. essa que tu faz mais fácil que sobre produto, professor. Essa questão. Sim. Ou tu pega o cálculo das raízes diretas. Tá? Então, prova do IF, gente, inclusive eu coloquei várias questões, vocês vão ver lá no material. Eu diria que se teve alguma questão do IF diferente da equação do segundo grau, está tudo ali. Porque está ali, eles não fogem do que está ali na equação do segundo grau. Tá bom? Então, essa questão tem várias maneiras de resolver. A mais fácil A mais fácil seria o subproduto nesse caso específico aqui, porque só pede direto ali. Né? Multiplicar, você tem que dar o valor aqui, trocar do sinal, já tem lá e assim por diante. Mas, eu chamo a atenção assim, ó. Isso aqui eu coloquei aí para quê? Porque quando o aluno, é importante você colocar no lugar do aluno. Quando o aluno vê essa questão, qual é o primeiro problema que ele encontra? Ele encontra uma interrogação aqui, uma interrogação lá. Isso pode dar um certo medo na cabeça do aluno. E às vezes ele acha que é o mesmo valor. E ele acha que é o mesmo valor. Aí está um outro detalhe. Exato. Um outro detalhe. E esse erro é explorado, de achar que é o mesmo valor. Tá? Então, este tipo de questão é importante, eu coloquei inclusive lá no material, é importante questionar o aluno lá, né? Gente, qual é a primeira pergunta aqui? O que é esse valor aqui? Esse valor aqui é o valor do B. Como é que eu poderia encontrar se eu tenho raiz? Aqui eu quero... Sim, aqui ó. Aqui eu quero chamar a atenção agora. Porque muitas vezes o aluno pode não associar com o soma e produto. Isso, não, ele não vai associar. Ó, não vai associar. Então, olha bem, se eu tenho uma raiz, essa raiz me torna isso aqui igual a zero. Então eu tenho o direito de substituir o x pelo 6, porque obrigatoriamente é conceito matemático. A raiz, por que eu posso substituir? Porque ela respeita a igualdade do zero. Ela que gera esse zero. Então, entrando 6 aqui, eu já tenho esse primeiro valor. Bom, a partir do momento que eu tenho esse primeiro valor, daí eu posso pensar em seu produto sem qualquer tipo de risco de erro. Tá, gente? Mas deixa eu chamar a atenção também agora aqui, eu já coloquei isso para chamar a atenção a respeito do seguinte. O vértice é dado por menos B sobre 2A. Eu coloco aqui na fórmula o negativo em cima, porque eu acho mais prático só para o aluno entender que eu tenho que trocar o sinal do B. Tá? E eu coloco isso aqui, inclusive, em cursinho, claro, o aluno é maior, eu chamava isso aqui de menos casinha nas quartas. Então era um jeito que a gente encontrava assim de. Menos casinha nas quartas. Só que Isso eu isso. vou dar aula disso, precisa saber. Menos casinha nas quartas. Menos casinha nas quartas. Mas agora o que eu quero te dizer? Ó, gente, atenção! Atenção! Digamos que você tem lá uma f de x igual a 2x ao quadrado mais 3x menos 2. Entende o que eu vou dizer? Ó. Digamos. Bom, deixa eu chamar a atenção a respeito de uma coisa primeiro. Aqui eu vou colocar um 4, aqui eu vou colocar um 8. Eu já volto para a observação agora, tá? Ó, nesta função, eu posso simplificar tudo por 2? Pode. Não pode. Se eu peguei essa função aqui, vou agora calcular vértice, calcular ponto de mim, calcular gráfico, calcular tudo, Não. eu posso simplificar por 2? Não pode. Caso 8. Não, por causa do f. É uma função. Sim ou não? Tu Estou descaracteriza. ouvindo que não e estou ouvindo que sim. Você está com o teu aluno na sua frente, para resolver para encontrar o vértice, por exemplo, dessa função. Vai encontrar o Aqui o vértice. x é variável. Aqui o x é variável. Gente, olha bem. Ó, em primeiro lugar, qual é a diferença entre função e equação? Função é quando eu tenho determinado uma letra em função de outra. Quando eu tenho igual a zero, isso aqui eu não posso chamar de função, isso aqui é uma equação. Mas, professor, na verdade, a definição é que aqui o x na função ele é variável, ele pode variar valores.
Já na equação, o x é uma incógnita, então tanto faz. Vai ter um valor definido. Tu vai achar um único valor. Sim, valor definido. A diferença entre equação e função é que na equação o x tem valor definido. Na função o x tem valor variável. Ele não tem valor definido. Tá? Quando o x for variável, eu não posso simplificar. Porque eu vou alterar o valor do vértice, eu vou alterar tudo. Mas tem horas que dá quando for encontrar a raiz, porque tu vai pegar a função 2x ao quadrado menos 4x menos 8 igual a zero. Você pegou a função e transformou numa equação, e aqui tu vai encontrar o valor definido de x. Aqui pode, gente. Aqui pode cortar tudo por 2 para encontrar o valor das raízes. Só aqui onde você transformou a função numa equação. Só aqui não pode. Eu coloquei lá exercício, inclusive no material, para prever isso aqui. Tá? Não pode. Aqui na função não pode. Isso é erro e altera tudo. A não ser as raízes. Porque as raízes, dentro do cálculo de raízes, eu posso transformar a função em equação e calcular os valores definidos. Eu só sei disso porque eu teimei com uma professora minha da faculdade que dava e ela dizia que não, eu dizia que dava, eu sou teimoso, né? Até que ela me mostrou por quê, dali nunca mais disse. Mas tu foi até a faculdade, você sabia isso? Sim. Tu não aprendeu função médica? Não. Tá louco? Não, Deus me livre, tá, gente? também não aprendi muita coisa, não, viu? Não, isso aqui não faz, tá, gente? De jeito nenhum. Agora, atenção. Olha bem. Digamos que eu quero agora o vértice. Digamos que eu quero o vértice dessa função. Digamos que eu já saiba que, por exemplo, o x é menos 2. Digamos que eu já saiba disso. Tá? O x é menos 2. E aí, para calcular o y no vértice, eu tenho a famosa fórmula menos casinha nas quartas. Não é necessário aplicar essa fórmula. Porque o que acontece? O vértice é um x do vértice e um y do vértice. Se eu já conheço o x do vértice, que é menos 2, você vai poder colocar o y direto. É só substituir em cima. É muito mais fácil e muito mais direto. Mas ter essa visão, professor. Oi? Ter essa visão, eu já ia fazer o. Desculpa, eu já ia fazer o dela. Não. Você conhece o x? Não, eu sei, olha só, eu sei o caminho, mas fazer esse caminho, tu sempre vai querer. Eu conheço Eu sei. Por isso eu vou chamar a atenção aqui. Tá? É igual aquelas rotas de casa programadas. Tu vai sair para o mercado, sempre vai pela mesma rota. Tu vai, por mais que surgiu um caminho bem mais curto aqui, não, eu vou aquele ali, eu sempre usei. É só ter uma coisa interrompida. Aqui, gente, aqui é mais fácil que o. Isso Ah, é mais fácil. fácil. Eu posso mais danado. Tu conhece o x, como é que eu vou ter isso? Certo? Acho. Então eu te diria assim, se você já recomenda para o aluno lá, apesar de ter a fórmula do y no vértice, a fórmula, eu diria para vocês que a nível de ensino fundamental, o único lugar onde a gente vai ser obrigado a usar a fórmula menos delta sobre 4a é quando o pedido for mínimo ou máximo. Sim. Se não for ponto. Ele não vai pedir o vértice. Se só pedir mínimo ou máximo, menos delta sobre 4a direto. A primeira é essa aqui. Eu até coloquei aí uma questão que caiu, se eu não me engano, foi, deixa eu ver aqui, na prova do IFE, em 2014, caiu o desenho do Pitágoras. Então caiu o desenho. Esse desenho, por exemplo, se eu tenho aqui uma hipótese 3, 4, 5, se eu fizer aqui um quadrado valendo 5 ao lado, né? Aqui fazer um quadrado. Um quadrado valendo 4 ao lado. Então aqui é aquela história que todo mundo já conhece, né? Se o lado aqui é 4, aqui daria 16 de área, aqui daria 9 de área, aqui dá 25 de área. Então isso aqui comprova o teorema de Pitágoras, né? Se eu pegar a soma das áreas dos dois lados, de forma dos dois lados, aqui vai dar o 25 ali da hipotenusa.
Este desenho, só este desenho está ali a questão que eu coloquei. O IF cobrou em 2014. Eles queriam saber o que esse desenho aqui representava. Se era fórmula de Bhaskara, se era teorema de Pitágoras, se era teorema de Tales, se era um conjunto numérico, se era um polígono convexo. Tá? Então a resposta para esse caso é que era o teorema de Pitágoras. Certo? Nunca viu esse? Vai, esse aqui eu acho excelente, cara. E eu gosto de usar esse feijãozinho branco, porque eles são maiores e é mais fácil de dispor eles aqui. Dá para usar a bala de goma, professor? Foi? Não pode usar no município bala de goma. Bala de goma? Dá para usar os confetes da minha época? Dá para usar MMA, professor? Porque não vai sobrar área dentro, né? Mas o feijão, eles vão comer o feijão dele. Não, o feijão, a bala de goma, a bala de goma, vou pensar, só não trouxe. Então essa é a primeira coisa que eu gostaria de chamar a respeito desse desenho aqui que comprova o teorema de Pitágoras, né? Onde a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Não a soma a soma dos catetos ao quadrado. Não. Ainda lá? A soma dos catetos ao quadrado É outra coisa. é diferente. É a soma dos quadrados dos catetos, certo? Muito bem. Mas o que eu quero chamar a atenção, e é porque é muito, principalmente a nível de SAEB, de colégio farroupilha, de IF, coisa, normalmente a questão de número de Pitágoras vem em cima do chamado termo pitagórico, né? O chamado termo pitagórico. Digamos que aqui eu tenho 3, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 5. Eles não chamam de ouro, né? Tem um nome assim. Tem vários nomes, tem o termo pitagórico, tem a tríade de não sei o que, mas o nome oficial. O nome oficial é termo pitagórico, tá? É termo pitagórico. O que é o termo pitagórico? E é o único termo que acontece isso, tá, gente? Então em 6, 7 e 8 também não. Em 101, 102, 103, não. Nunca mais em matemática vai ocorrer 3 números em sequência dentro do Pitágoras. Nunca mais. A única possibilidade de ocorrer 3 números em sequência dentro do teorema de Pitágoras é 3, 4 e 5. Não existe outra possibilidade. Tá certo? A não ser os equivalentes a esse termo aqui. Os equivalentes. Por exemplo, os múltiplos. Se eu tiver, por exemplo, 30, 40, interrogação aqui, obrigatoriamente vai ocorrer o quê? Eu sempre gosto de colocar o 3, 4, 5 aqui dentro, né? Eu sempre gosto de colocar ali. 3, 4, 5. O 3 virou 30, o 4 virou 40, então obviamente que aqui vai dar 50. Vai dar 50. Ah, mas aqui tem 12, aqui tem 16. Bom, se eu multipliquei por 4 ali, por 4 aqui só pode ser 20. Então isso aqui tem muita utilidade em provas e muita utilidade para a própria vida do aluno, tá certo? O chamado termo pitagórico. Vamos pegar primeiro ali aquela questão número que quer sair. Essa questão da VUNESP, eu acho uma das questões mais difíceis para um aluno montar o raciocínio dela, tá? Eu acho que eu não coloquei essa questão no material, e eu gostaria de dizer para vocês assim, ó, que se vocês quiserem, quando terminar Pitágoras, colocar essa questão como uma questão de bolso, para dar um desafio para os alunos, use essa questão aí, tá? Essa questão, na minha opinião, é a questão mais difícil para um aluno montar a solução dela. E não é uma questão complicada, mas é uma das mais difíceis. Em um recente vendaval, um poste de luz de 7 metros de altura quebrou-se em um ponto a uma certa distância do solo. A parte do poste acima da fratura inclinou-se e sua extremidade superior encostou no solo a uma distância de 2 metros. Aqui a altura do solo aproximadamente o poste quebrou. Então quando eu coloco adaptado ali, é porque ou eu troco algum número ou eu tiro as alternativas. Nesse caso aqui eu só tirei as alternativas, certo? Só tirei as alternativas. Até para a gente discutir um pouquinho mais a questão aí. Como é que você resolveria essa questão aí, gente? Como é que tu orientaria o teu aluno a resolver essa questão? Desenho o poste quebrado. Primeiro desenho o poste quebrado. Eu, particularmente, eu gosto primeiro de desenhar
é o poste inteiro, né? É. E aí daí eu quebro ele até para o aluno ver uma coisa fundamental ali. Mas óbvio que cada aluno aí tem... Não, mas desenhar ele no pé primeiro é melhor, porque daí tu faz o tom 2. Tá certo. Em resumo, quanto é que daria o Pitágoras montado para essa questão? De cabeça. Como é que ficaria o Pitágoras montado? X ao quadrado, mais y, não, x ao quadrado igual a y ao quadrado mais 2 ao quadrado? Não. X. Não, deixa eu desenhar aqui. Por isso que eu digo, gente, na minha opinião, pelas andanças da vida da gente, essa eu considero uma das piores questões para o aluno acertar. E quando se quer subir um pouco o nível de Pitágoras, os caras colocam essa raciocínio aí. Isso aí caiu numa prova nível de novo ano, concurso público, que a Vunesp elaborou. Aqui sobra 5 metros. O x e y, que é o x e y, o sistema, x mais y, assim. Porque normalmente eles dizem a que ponto quebrou. Daí a questão é fácil. Eu também faria por sistemas. Sistema de equações? É. Eu aqui É porque resolvi. x mais y dá 7. Eu entendi. Quer ver? Ó, Ah não, x mais y dá 7, tá certo. vamos discutir aqui então. O poste inteiro, ele tem 7 metros. X ao quadrado mais 2 quebrou 2. Isso. O poste inteiro tem 7 metros. Tá certo? Ele quebrou não sei aonde. Daí ele quebrou, não sei aonde, e caiu uma ponta dele 2 metros. a 2 metros. Então olha bem. Olha bem. Digamos que tenha quebrado aqui, digamos, não sei onde é que ele quebrou. Digamos que foi aqui, tá? Aí a ponta dele caiu aqui, ó. A 2 metros. Qual é a pergunta da questão? A que altura do solo aproximadamente o poste quebrou? Então eles querem saber daqui até lá quanto é quebrado. Daqui até lá. Bom, eu particularmente sempre tive a mania de dizer para o assim: você sabe onde é que quebrou? Não. Em matemática, essa é uma frase minha que eu gosto de usar. Toda vez que não sabe é porque sabe. Toda vez que não sabe é porque sabe. Ou seja, vale X. Então daqui. Daí o outro pode ser 7 menos x. Claro. Daí aqui vai ser 7 menos X. Essa é a melhor saída. Daí 7. É a melhor saída. Na minha maneira de ver, é a melhor maneira de resolver essa questão. Porque tudo era certo. No momento que eu chamo aqui de X, aquele pedaço. E veja bem, gente, não é X menos 7. É 7. Porque o erro que o aluno faz muitas vezes é ele chamar de X menos 7, ó. Por que não é X menos 7? Porque não é esse pedaço menos 7, é o 7 inteiro menos esse pedaço. É o 7 inteiro menos o pedaço. E muitos alunos escrevem X menos 7. Tem que chamar atenção para isso. Aí questionar por que não é X menos 7. Porque não tem medida negativa. Mas no caso aqui, só olhando para o desenho, por que não é X menos 7? Porque o 7 é medida inteira. O 7 é medida inteira. Então é ele menos um pedaço dele. E não um pedaço menos ele inteiro. Tá? É o inteiro menos um pedaço. Aí aqui agora aplica a máscara, né? 7 menos x ao quadrado, você agora vai matar ele fazer x ao quadrado ali, vai facilitar muito a solução. Vai ficar... Não vai dar básica. Não dá básica. Vai matar o x ao quadrado. Tá certo, gente? Então eu só queria chamar a atenção a respeito dessa questão nesse sentido aí. Eu tenho quase certeza que eu não coloquei essa questão que eu tinha reservado, essa questão aqui, para vocês colocarem ela como um desafio final lá em Bhaskara, em Pitágoras. Tá? Então eu tenho quase certeza que eu não coloquei no material. Eu te recomendaria aí que vocês aplicassem essa questão. Gente, o maior desafio que eu poderia trazer para vocês sobre a equação de Pitágoras. Essa questão. Tá? Essa outra é uma questão famosa também, onde além de encontrar só a resposta, vocês querem que eu resolva isso aqui? Não,
Não precisa, né? Não é no caso. É que além de encontrar. Essa outra primeira condição, isso aqui é bem famosa e eu gostaria de chamar a atenção, porque como é a VUNESP adora essa questão que está aí. Ó. Antes do senhor fazer, ela posso perguntar uma coisa? Sim. Aí quando ele pode, Tá. o uso é sempre maior? Sempre. Tá. Sempre. Duas observações importantes aqui, gente. Hipotenusa é cateto, oficialmente, tem definições que dizem assim, a hipotenusa é sempre o maior dos catetos. Oficialmente, a hipotenusa não é cateto. Tá? Tem só dois catetos, o cateto adjacente e o cateto oposto. Os dois catetos poderão ser iguais? Sim. Sim. A hipotenusa poderá ser menor do que um dos catetos? Nunca. Nunca. E deixa eu já emendar o raciocínio. Se eu tenho um segmento, por exemplo, medindo 3, um segmento medindo 4 e um segmento, por exemplo, medindo 8, esses três segmentos, não pense em triângulo retângulo, pense só em triângulo. Isso aqui pergunta, às vezes, que os caras fazem. Não. Esses três segmentos montam um triângulo? Não. Não, por quê? 3 mais 4 é 7. Porque a soma de 3 mais 4 dá menor. A soma de dois lados nunca pode ser menor do que um terceiro. Tá? Isso é importante. E aí eu levei uma vez uma turma no pátio, a gente pegou os pedacinhos de pau, os galinhos, eles falaram, vamos montar. Daí eles, você não fecha aqui. Tem, por isso. Não fecha o triângulo. Não tem é legal fazer. Agora aí entra a condição. Então, a hipotenusa é sempre o maior, sempre o maior dos três lados do triângulo retângulo. Os lados do triângulo retângulo ABC medem respectivamente 10, 24 e 26. Você pode afirmar que esse triângulo retângulo, como é que eu testo isso aí? O quadrado do maior tem que ser igual à soma dos quadrados dos menores, tá, gente? Então isso aí é uma questão importante que a VUNESP adora pedir isso aí em prova. Dá para dividir por 2? Nesse caso aí até pode, não vai ter problema. Fica mais fácil. Não tem problema. Pode dividir. Né? Pode dividir. Não é por ser terno que pega o congruente, né? Ele vai ter o 5, o 12 e o 13. Sim. Aí o 13 normalmente é o 69, 54 mais 25 é mais fácil, tá? Não fazer com ele. Dá para dividir por 2. Pode simplificar. Porque tu vai encontrar um triângulo equivalente. Isso, é. Sim. Aí entra o teorema de detalhes. Né? Aí entra a situação do teorema de detalhes. Mas para essa situação não tem nada. Sim. Tá, gente? O importante é lembrar o que dessa condição? Que o quadrado do valor maior tem que ser exatamente igual à soma dos quadrados dos outros dois lados. Essa é a condição para não ter que testar para saber se isso aí vale ou não. Tá claro? O quadrado do maior tem que ser igual à soma dos quadrados dos outros dois. Esta outra eu coloquei aí que são questões famosas, onde além de encontrar o resultado, tem que lembrar que estava um pouco mais elevado do chão. Tá? É isso que fala essa questão aí, ó. Uma questão do IF. Durante um incêndio no edifício de apartamentos, os bombeiros utilizaram uma escada Magirus de 10 metros para atingir a janela do apartamento em chamas. Então, tem um apartamento lá pegando fogo, né? Tem um apartamento pegando fogo lá em cima. Os caras chegaram com um caminhão aqui. Tá aqui o caminhão. E levaram uma escada até lá em cima. Tá? Esta escada tem 10 metros. E por isso o caminhão. E por isso o caminhão. Você tem coisa que você fazer é desenho, né? Tu sabe quando eu fiz a faculdade de matemática, eu tirei 10 num monte de coisa e quase no quarto eu tirei a nota abaixo do mínimo. Os caras queriam reprovar, cara. Eu nunca, hoje meus quadros são bonitos. Vocês vão ver quando eu não sei. Se o desenho está retinho, está lindinho. Se alguém disser que não, vamos conversar diferente. E aí eles abrem, você tem muito seu desenho. É difícil só dar ensinado. Tá, gente? Então ali tem 10. Cuidado, ó, a escada está colocada no metro do chão. Então o triângulo aqui, eu tenho que fechar considerando que aqui tem 1 metro. Ó. Isso tem que chamar a atenção muito dos alunos.
Esse tipo de questão é famosa em prova, em concurso, é famosa, né? O cara já aplica a tríade pitagórica e esqueceu do metro lá. A escada está 1 metro no chão. Então o triângulo eu fecho ele 1 metro para cima. E normalmente nas alternativas vem a resposta assim. Sempre. E se olha não tem nada. Porque na sala de aula eu tenho que errar isso. Sim. Porque senão daí ele vai lembrar pro resto, sabe? Sim. Tem que somar Sim. na altura do olho, o cara olhando, o cara tem 1,70 m. Sobre o caminhão se encontrava 6 metros. 6. Então olha bem, ó. Eu tenho aqui um 3 e eu tenho 5. Falta 4. Então é claro que lá vai dar o quê? 8. Lá vai dar 8. Mais 1, 9. E vai ter para marcar 8. Vai ter, obviamente, sempre, já pode ser. Tá? Então é a tríade pitagórica. Se aqui é 6 e ali é 10, ela só pode ser 8. Isso aqui é mania minha, tá, gente? Eu tenho mania de sempre escrever a tríade pitagórica dentro, até para o aluno entender melhor ali a associação. Tá? Eu prefiro colocar sempre a tríade dentro. Eu acho mais fácil para o aluno enxergar. Essa outra do Enem aí, ó. Gente, eu estou correndo demais? Não. Essa outra do Enem, olha o tamanho do cagaço que o aluno toma quando ele olha essa questão na frente dele, né? Isso aqui é uma questão que eu coloquei só para a gente chamar a atenção do aluno. Eu já chamei, como no nono ano eu coloquei na matéria sobre perímetro, a questão de você calcular os perímetros jogando as coisas de baixo para cima e juntar numa linha só, né? Então essa questão aí é para isso. E como sempre, ele traz informações que não são necessárias, né? Tinha uma parecida dessa em expressões ausentes. Sim, eu coloquei lá que tinha que deslocar o formar a linha. Aquilo que eu já coloco lá é para a gente prevenir esse tipo de coisa aqui, porque a gente sabe que lá na frente vai aparecer isso aí, ó. Vai aparecer. Então, olha a minha pergunta, ó. O esquema abaixo representa uma escada de 5 degraus com a mesma altura. De acordo com os dados da figura, qual é o comprimento de todo? Isso aqui tem que pedir para o aluno sublinhar com 34 cores, de todo o corrimão. Aí tu vai achar a hipotenusa. Vai achar a hipotenusa e vai achar que ali está o corrimão. E aí tem que somar os 60. Tem que somar o que está antes e o que está depois, né? Então, neste caso aí, ó, todo o corrimão já chama a atenção do aluno. É alguma coisa mais 60. Porque o corrimão ele começa lá em cima antes do 30, pega todo o 30, desce, já colocaram duplo corrimão ali, ó, escrever, inclusive o corrimão, tudo aquilo que está em duplo ali, ó, duplicidade dos riscos, os traços. E ele termina no fim do segundo 30, então é 60 mais alguém. Agora, olha só como é que é importante a questão do pensamento. Esse 90 não vai ser utilizado, né? Vai ser utilizado aqui dentro. Aonde? Vai ser utilizado aqui dentro, porque para você encontrar, ó, para você encontrar este pedaço, tu vai utilizar esse aqui. Tá ali debaixo. O de baixo vai subir todos os 24 junto ao Não, outro. estou dizendo que esse 90 de baixo tem uma informação a mais. Ah, não, mas ele é mais. Não, ainda bem para mim não contar. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 2, 4, 10. 6, X e Y. Aqui é só para chamar a atenção, mas pelo detalhe. Qual é o procedimento normal para resolver esse tipo de questão? É resolver pela famosa regra da proporção, mas sempre daquele jeito de colocar este pedaço sobre esse, pedaço sobre esse. E daí isolar o X e tal. Eu, particularmente, depois que vocês já deram toda a questão do teorema de Pitágoras, principalmente a nível desse tipo de questão que é bem famoso, tipo aqui colocando as letras, ó, isso aqui é bem famoso. Para um aluno ganhar tempo numa prova, eu particularmente eu sempre gosto de avisar o seguinte, ó. De 4 para 16, eu multipliquei por quanto? 4. Então aqui vai dar 20. Isso. Tá? Ali vai dar 20. Porque aqui também vai ser 5 vezes 4. Isso é um ganho principalmente nesse tipo de questão. Nesse tipo de questão. 2 vezes 2 dá 4. Então aqui é 6 vezes 2 que dá 12. Isso. É 12. E agora usa o 10 por 2, né?
Agora não pode usar o 2 por 10 ou lá de cima direto aqui, tanto faz. São 2 lá em cima com 10 embaixo. Né? Ou pode usar o mesmo, aqui vai dar o mesmo 2, né? Aqui. Não, no 4 por 10 não dá 2 vezes. Oi? Não dá para usar o. É que nessa regra o 4 por 10 aí vai ficar ruim de fazer, né? Ah, não. Não, daria se fosse. Eu estou querendo dizer assim, ó, usa o mesmo raciocínio aqui, ó. Sim, usa o mesmo raciocínio. Mas eu digo, pega o lá de cima e para de baixo. Às vezes vai poder pegar do 4 por 10, aí nesse caso. Nesse caso fica mais difícil. Mas às vezes acontecer na questão daria. Só que aqui daí teria que usar no caso 2,5. Vai dar. Então, o que eu quero dizer? Pode usar aquele mesmo raciocínio lá de cima, ó. O mesmo raciocínio. O mesmo raciocínio que eu fiz de 2 para 4, eu posso fazer de 2 para 10. Então, de 2 para 10 é vezes 5. Então, aqui vai dar 30 direto. Perfeito. Tá?